Nós chegamos hoje ao último capítulo de uma série. Bem-vindo de volta, nós já estamos aqui conectados de novo, você já pode nos acompanhar. E tem um aviãozinho aí do lado, você já pode mandar essa live para algum contato seu, para que ele seja também abençoado, assim como você está sendo abençoado e como nós aqui também estamos sendo abençoados, tá bom? Bom, nós chegamos hoje ao último capítulo de uma série que começamos há 6 sábados, uma série sobre Jesus em Lucas. Na verdade, sob uma perspectiva só, porque se você vai falar sobre Cristo ou sobre o que ele fez em Lucas, então você pode pensar, bom, o que ele disse, o que ele pregou, não é? Quem ele curou, como ele curou. Então você tem assim N formas de fazer o estudo sobre Cristo, sobre quem ele é, em um dos 4 evangelhos, ou em outros lugares da Bíblia também, inclusive no Antigo Testamento, porque o próprio Cristo disse que toda a Escritura fala sobre ele. Ele disse isso, inclusive, lá em Lucas, quando estava andando com 2 dos seus discípulos. Ele disse, olha, se vocês olharem desde Moisés, passando pelos profetas, também vocês vão entender tudo o que a Escritura diz a respeito de mim. Que coisa fantástica, né? Então, quando nós estudamos Jesus em algum livro da Bíblia, nós podemos fazer isso sob várias perspectivas. Nós começamos a estudar Jesus em Lucas em uma série muito curta para o tema. Você vai estudar Jesus em um evangelho em 6 temas? Bom, então você só fez uma coisa bem introdutória, né? E nós começamos a estudar Jesus como o Salvador em Lucas. Entendendo que Lucas, ele trata Jesus como Salvador, ele entende, ele recebe Jesus como Salvador e ele transmite Jesus como Salvador, do ponto de vista da salvação como sendo uma recuperação do homem do seu estado em diversos aspectos. Vamos ver isso aqui em uma breve recapitulação. Quem é Lucas finalmente? Na própria Bíblia nós encontramos a informação de que ele é um médico. Paulo diz isso. Lucas, ele teve a maior parte do seu ministério, dá para entender isso, acompanhando Paulo. Nós temos na Bíblia o Evangelho, que foi escrito por Lucas, e um outro livro muito importante, que foi Atos dos Apóstolos. Quando você soma os 2 livros, Lucas e Atos, ele é o maior escritor em termos de quantidade de texto escrito do Novo Testamento do que mesmo Paulo, que escreveu várias cartas, mas algumas delas bem pequenas, como, por exemplo, Filemon, não é que só tem ali um capítulo e tal. Então, Lucas, escrevendo 2 livros, é o maior escritor em termos de quantidade de textos do Novo Testamento. Quem foi Lucas? Lucas foi um historiador. Lá está escrito no Evangelho de que ele fez esse registro histórico da vida de Jesus. E, como historiador, tem uma história bastante interessante. Você lembra dela? Para benefício daqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, um estudioso chamado William Ramsay resolveu fazer uma pesquisa histórica e arqueológica na área da Ásia Menor e resolveu tomar por base o próprio Evangelho de Lucas, e a intenção dele era mostrar o Evangelho e o livro de Atos, a intenção dele era mostrar a inconsistência histórica desses 2 livros da Bíblia, partindo do princípio de que Lucas se coloca como um historiador. Então, que tipo de historiador era Lucas? William Ramsay era completamente ateu quando começou a sua investigação de 2 anos e terminou crendo em Jesus pelo que Lucas escreveu, e ele testemunha isso dizendo que Lucas também, não apareceu o texto, vamos lá. Lucas é um historiador de primeira grandeza, e escreveu William Ramsay a respeito do Lucas, do médico Lucas, do historiador Lucas. Schaeffer fez uma pesquisa no Evangelho, dentro até do tema que nós estamos estudando, e publicou uma tese a respeito de como é a salvação, como é que a salvação ela se apresenta em Lucas. E ele diz que a salvação ela tem uma visão multidimensional em Lucas, isso porque ela toca aspectos econômicos, sociais, políticos, físicos, psicológicos e espirituais. Então, a análise que ele fez, o estudo que ele fez,
ele concluiu que quando Jesus opera a salvação, ele está operando, na verdade, uma restauração humana em vários aspectos. Isso é fantástico porque mostra que Jesus ele tem uma preocupação extremamente grande com o espiritual, mas não só. Jesus ele se preocupa como Deus, ele se preocupa em como estão nossas emoções também, como está a nossa vida no contexto social e em outros aspectos. E quando nós pensamos naquilo que Lucas escreveu sobre a salvação e o que Lucas escreveu sobre a história, aí é interessante aquilo que Donald Carson diz a respeito dele, de que Lucas ele tem muito a dizer sobre a salvação e ele é um teólogo da ligação entre a salvação e os eventos históricos. Isso porque ele situa Jesus no tempo e no espaço. Ele diz, em tal dia ele estava em tal lugar e ele fez isso para resgatar alguém. Então isso é a visão que Lucas nos traz a respeito de Cristo. Tente ler Lucas por essa perspectiva, de alguém que está descrevendo uma pessoa que de fato viveu aqui, que ocupou um lugar no tempo e no espaço e que agiu intencionalmente para mudar a vida das pessoas, não só do seu ponto de vista espiritual, mas a sua vida por completo. Em Lucas, no capítulo 1, versos 1 e 2, ele já declara qual é sua missão ao escrever esse texto. Não só esse, mas o de Atos também, ele vai dizer isso posteriormente, no próprio capítulo 1 do livro de Atos. Mas em Lucas 1, versos 1 e 2 está escrito, muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Quando Lucas diz que se propõe a escrever sobre as coisas que se cumpriram, ele está falando do ponto de vista de alguém que vê a história como sendo algo que está sob o controle de Deus. Deus ele está conduzindo a história e ela não está alheia à sua vontade. Então, tente ver agora a sua vida por essa perspectiva também. Pela perspectiva de um Deus que não está... que as coisas que acontecem com você, as coisas que estão acontecendo ao seu redor, não estão alheios à vontade nem à intervenção divina. Eu sei que isso pode gerar uma série de dúvidas, né? Porque nós pensamos, quando nós pensamos em Deus controlando a história, nos vem logo uma interrogação. Meu Deus, por que então o coronavírus, que matou milhares de pessoas ao redor do mundo e ainda está vitimando tantas pessoas assim, não é? Bom, não é o tema hoje do nosso estudo. Já falamos um pouco sobre isso em determinados momentos, inclusive em uma série sobre Tiago, nós falamos a respeito deste assunto, do sofrimento, das tribulações. Voltaremos, sem dúvidas, a isso em outro momento. Não é o tema hoje, mas o fato das coisas ruins acontecerem não significa que não existe um Deus de amor que está nos olhando ou conduzindo, e não significa também que o amor de Deus é impotente para poder reprimir o mal ou para anulá-lo em nossa vida ou na condição. Mas você entende que a condição que nós estamos nos impõe isso? Pois é. Que condição é essa? É exatamente a condição que Lucas levou o seu evangelho, seus 24 capítulos, e mais os capítulos de Atos, para mostrar que foi o desenvolvimento da história da igreja naquela época, né? Para mostrar que Jesus veio aqui para abrir nossos olhos e muito mais do que isso, para resgatar nossa vida exatamente dessa circunstância. Amém. Vamos fazer então uma oração agora? Vamos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado porque nós passamos estas 5 semanas e hoje nós vamos finalizar a 6ª semana tratando sobre o Evangelho de Lucas, estudando Jesus no Evangelho de Lucas. Muitas outras semanas seriam necessárias para continuarmos este assunto, mas nós vamos finalizar hoje, Pai, e vamos chegar ao final do Evangelho para entender um pouco daquilo que Cristo fez quando esteve aqui e daquilo que Ele continua fazendo agora também em nossa vida, na vida de tantas pessoas no mundo hoje, porque Jesus continua salvando, Ele continua resgatando as pessoas de suas condições
espirituais, sociais, emocionais, econômicas, enfim, tantas e tantas outras. Pai, nós oramos para que o Espírito Santo nos abra os olhos para entender a Tua vontade e que esse mesmo Espírito nos dê as condições necessárias para colocá-la em prática na vida, em o nome de Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Amém. Em Lucas, no capítulo 4, está escrito a missão do Messias. Nós estudamos a respeito disso. Em Lucas, no capítulo 8, foi nosso terceiro encontro, nós estudamos a história da mulher com hemorragia. E nós vimos que Jesus, ele faz uma restauração física nela, uma restauração espiritual, mas uma restauração social também. Quando ele expõe aquela mulher, e ele expõe agora uma mulher que estava curada fisicamente, ele está reinserindo esta mulher em um contexto social. Nós estudamos, depois no quarto encontro, no capítulo 13, uma pergunta muito curiosa que fizeram a Jesus e que vale a nossa reflexão. Perguntaram a ele, comparando aquilo que ele dizia com as coisas que eram, com o estilo de vida da época, perguntaram assim a ele: Senhor, são poucos aqueles que vão ser salvos, não é isso? Foi um estudo fantástico e isso está no capítulo 13. Leia esse capítulo para entender a resposta de Cristo ali. Na parábola do filho pródigo, na semana passada, nós estudamos sobre o que é viver dissolutamente, porque se a palavra salvação significa o resgate de um perigo iminente, viver dissolutamente, que foi a decisão do filho pródigo, é justamente o caminho inverso, colocar-se em uma situação de perigo iminente. E dando um título para o tema de hoje, eu diria: salve-se quem puder. Vamos entender por quê? Muito bem, está lá no Evangelho. Lucas capítulo 23, versos 33 a 39, você pode acompanhar na tela. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que estavam pendurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. A tentação de Jesus, ela aconteceu logo do início do seu ministério. Quando você começa a ler Mateus e Lucas também, você vai perceber que logo ali, por ocasião do seu batismo, o primeiro evento que a Bíblia registra é a tentação. Na tentação, Jesus está no deserto e ele está, durante um período de 40 dias, em uma consagração, sem comer e sem beber, dedicando todo o tempo que ele tinha disponível a uma sintonia com Deus. Ele estava em jejum. E daí então está escrito que depois de 40 dias, o inimigo apareceu para ele e disse assim: se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E daí então está escrito que Jesus responde com um verso bíblico, que está lá em Deuteronômio, dizendo assim: ora, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. São lições fantásticas que nós podemos tirar desse episódio, que foi a tentação de Cristo. Mas também não é o nosso tema de hoje. Eu só lembrei dessa situação, e aconteceram mais 2 tentações, e Jesus usou textos bíblicos também, e o diabo usava textos bíblicos também para tentar Jesus. E depois desse momento está escrito que ele disse assim: retire-te, Satanás. E o diabo foi embora, e os anjos vieram e o serviram. Jesus sai dali
começa a escolher os seus discípulos e dá início ao seu ministério. Aí você tem tudo aquilo que está a partir do capítulo 3 do Evangelho de Mateus, por exemplo, do Evangelho de Lucas até o final. É o ministério de Cristo. Você imagina que aquele foi o único momento em que o diabo tentou Jesus? Eu imagino que não. O fato de Jesus ter vencido o diabo naquele momento não significa que ele não passou por outros momentos de luta espiritual com o diabo. Inclusive, isso fica muito claro nesse texto que nós lemos. Porque eu posso dizer assim para você: faça com que ondas maravilhosas apareçam no mar. Surfistas iriam adorar isso, não é verdade? Você pode fazer isso? Também acho que não. Eu também não consigo fazer. Você imagina que Jesus poderia fazer isso? Eu também acho que sim. Na Bíblia está escrito que em um momento as ondas, inclusive, estavam muito fortes e ele falou apenas ao mar: acalme-se, e ele se acalmou. Então eu acho que aquele que tem o poder de dizer ao mar: acalme-se, poderia dizer ao mar também: agite-se, e o mar agitasse. Sabe, tem coisas que estão muito ligadas a Cristo e muito distantes de nossa realidade humana. Seria uma tentação para você transformar pedra em pão? Para mim, não. Eu não transformo pedra em pão. Para Jesus era uma tentação. Se você fosse presa, seria uma tentação para você se alguém lhe dissesse assim: quebre as algemas, ou então quebre a parede, como se diz? A grade da cela e vá embora. Seria uma tentação para você isso? Tentação no sentido de algo que você poderia fazer e sair de lá? Para mim também não. Cristo poderia ter descido da cruz? Poderia. É nesse sentido que as tentações que Jesus passou em sua vida, em seu ministério, estavam além daquele momento que ele encontrou-se com Satanás. Naquele momento, ele passou por tentações que nós não passamos. Eu não consigo transformar pedra em pão. E assim também, se eu for detido, mesmo que injustamente por alguém, se eu for preso, se eu estiver sendo torturado injustamente, eu não posso dizer assim: chega, basta, quebrar as algemas, quebrar a porta ou a grade e sair dali. Eu não posso fazer isso. Mas quando as pessoas diziam assim a Cristo: saia daí, era uma tentação que ele estava passando naquele momento também, porque ele poderia fazer isso. Aliás, está escrito que quando os soldados chegaram para prender Jesus, e Pedro reage, Jesus responde assim: calma, Pedro, guarde a espada. Você acha que eu não poderia pedir ao meu pai e ele mandaria aqui legiões de anjos para tomar providências? Então isso nos indica que aquilo que aconteceu com Cristo, aquele sofrimento todo e essa situação que nós acabamos de ler, que o Evangelho relata, foi algo voluntário. Então ele passou por isso porque ele se dispôs a passar por isso. Algo que não acontece com a gente. As situações acontecem conosco, sofrimentos e etc., a maioria deles, pelo menos, independente de nossa vontade, porque por nossa vontade não passaríamos por eles. E aqui, então, nós temos a palavra salvação em Lucas e na Bíblia, o que representa a palavra salvação, como sendo o resgate de um perigo iminente. E olha a tentação que Jesus passou naquele momento, porque ele estava ali num perigo iminente, no risco de vida, um risco de morte, não é? E ele poderia ter saído daquela situação, mas ele não saiu. E as pessoas que estavam ali ao redor diziam o tempo todo: saia daí. Quem disse isso? O povo e as autoridades, está escrito aqui no texto, eles disseram, ou seja, seus compatriotas disseram assim: saia daí. E eles disseram: salve-se. Cuide de sua integridade física, social, emocional, espiritual, porque Jesus estava passando ali pela maior crise espiritual, porque na Bíblia está escrito que o pecado nos separa de Deus. E Jesus disse ali na cruz:
em gritos, em prantos: Senhor, Senhor! Por quê? Porque eu fui abandonado. Porque na Bíblia está escrito que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos separam de Deus. Quando Jesus na cruz disse assim: Pai, eu pago esta dívida e eu recebo em minha conta e em meu corpo os pecados de todas as pessoas, o seu e o meu, e o de todos nós, naquele momento ele estava separando-se de Deus. E daí vem o maior sofrimento que ele estava tendo. E diante desse sofrimento, dessa separação e dessa angústia toda, as pessoas estavam dizendo: salve-se. E não só seus compatriotas, mas os seus algozes também, os soldados. Salve-se. Todo mundo dizendo. E aí nós temos, depois dessas vozes que vinham da multidão, as vozes daqueles que estavam, ou pelo menos de um daqueles que estavam ao seu lado, que dizia assim, agora já ao pé do ouvido, não mais aos gritos, mas estava ao seu lado e dizia: salve-se. E não só a você. Aí eles tocaram numa coisa que deve ter mexido muito com Cristo, você e a nós. Porque o que ele veio fazer aqui? Ele veio nos salvar. E aí, além de ouvir todas as pessoas dizendo isso, além de ouvir os soldados dizerem isso, ele estava ouvindo agora alguém que estava dizendo: olha, salve não só a você, mas salve a nós também. Jesus poderia ter dito assim: chega. Assim como ele disse ao mar, e o mar se acalmou, poderia, quem sabe, ter dito àquela multidão: basta, aquietem-se. E todos, de uma maneira sobrenatural, serem tomados de uma calma, de um espanto e ficarem quietos. E ele descer da cruz, sabe-se lá como, e dizer aos homens que estavam lá na cruz: desçam daí, assim como ele disse uma vez a um que estava morto: venha para cá. E ele veio. E eles poderiam ter descido. E eu queria lhe perguntar uma coisa. Já imaginou se Jesus tivesse descido da cruz? Se ele tivesse descido da cruz, ele estaria salvo. Mas a salvação não teria acontecido. A nossa salvação, a salvação que ele veio trazer, não teria acontecido. Se Jesus tivesse descido da cruz, quem seria Jesus se tivesse descido da cruz? Deixa eu lhe adiantar uma resposta. Seria Jesus. Ok? Se Jesus descesse da cruz, quem seria Jesus? Jesus. E se Jesus tivesse descido da cruz, quem seria você? Eu. Qual a condição que nós estaríamos agora? Definitivamente, irremediavelmente perdidos. Então, quando ele está na cruz e as pessoas olham para ele e dizem assim, e eu imagino a tentação que foi naquele momento ouvir essas coisas: desça daí, desça daí, desça daí. E ele olha para 10 de outubro de 2020, para você quando saiu de casa, para mim durante a semana quando estava estudando o texto, para você quando saiu daqui. E ele deve ter pensado assim: vale a pena, eu preciso fazer, porque você precisa dele, porque eu preciso dele. Porque Jesus não desceu da cruz, ele não desceu por sua causa. Ele não desceu da cruz para que você estivesse aqui dentro hoje. E o que Lucas faz em seu evangelho é nos apresentar aquilo que Cristo fez ao longo da história, ao longo do seu ministério, dizendo a um assim: olha, veja, dizendo ao outro: ande. E o que ele está nos mostrando é que, mais do que isso, o clímax daquilo que Jesus veio fazer é trazer uma restauração que coloca andar e enxergar ou qualquer outro benefício físico como totalmente secundário.
ele veio nos dar definitivamente uma nova vida. E para que isso acontecesse, ele não podia descer da cruz. Então ele ficou lá, por isso. Naquele momento, Jesus não podia se beneficiar de jeito nenhum com o que ele veio oferecer, com a salvação. Porque para que eu e você estivéssemos salvos, ele precisava naquele momento experimentar o que significa a perdição, que é a morte. Ele se fez pecado, o pecado separa o homem de Deus, o pecador de Deus. Aí quando nós chegamos na cruz, nós percebemos do que Jesus livrou todas aquelas pessoas que ele declarou salvas no Evangelho e a nós também. Ele livrou da morte. Lucas escreveu a história da salvação e a história da salvação termina com Cristo morto para que nós pudéssemos viver. É assim que termina a história da salvação. A história da salvação termina com você agora com um dilema. E esse dilema é: como é que eu vou viver a minha vida agora? Prodigamente? Aí você pode voltar lá no YouTube e ver a semana passada. Prodigamente, isto é, rejeitando a salvação para viver num perigo iminente? Como é que eu vou viver a partir de agora? Cristo nos livrou desse perigo iminente. O que você sente que deve fazer agora, diante disso? Eu quero terminar esta série lhe dizendo que Jesus morreu com malfeitores. Ele morreu por minha culpa e ele sofreu essa grande dor por sua causa também. Ele carregou o seu pecado por amor e ele se entregou para nos salvar. E se Deus disser, salve-se quem puder, assim como foi dito naquele dia a ele, salve-se e desça daí. Ele podia ter feito isso, mas ele não fez. E se Deus resolvesse dizer isso e olhar para você agora e dizer, salve-se, se você puder, e olhasse para o mundo e dissesse, salve-se agora quem puder. E se ele fizesse uma coisa dessas? Cristo podia, mas eu não posso produzir aquilo que ele veio trazer em minha vida e nem na vida de outras pessoas. Então, pelo amor de Deus, aceite aquilo que ele veio lhe dar, que é o resgate de um perigo iminente, a salvação. Lucas ouviu muito sobre isso, perguntou a muitas pessoas e escreveu seus 24 capítulos que há 2000 anos têm ajudado as pessoas a compreenderem a necessidade de livrar-se de um perigo iminente. Que Deus te abençoe, para que a reflexão neste assunto produza um resultado prático na sua vida. Esse resultado é correr para os braços de Jesus. E é por isso que eu gostaria de orar agora por vocês que estão aqui, por nós, e por você que está nos acompanhando agora aí pela internet também. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque na cruz nós encontramos o significado de nossa vida. Na cruz nós encontramos o alento de nossas dores. Na cruz nós encontramos a resposta às nossas inquietações. Obrigado porque na morte de Cristo nós encontramos a nossa vida. E na vida dele nós encontramos o nosso exemplo. Senhor, obrigado, porque Jesus não cedeu mais uma vez à tentação naquele momento. Quando ele podia usar a salvação em benefício próprio, teria esse direito, poderia ter descido da cruz, voltado para o céu e continuaria sendo Deus, porque ele até aquele momento não tinha pecado e continuaria sem pecado. No entanto, ele deixou tudo isso e entregou-se para que nós um dia pudéssemos estar onde ele está agora. Obrigado pela salvação. E que nessa música que nós vamos ouvir agora, nesse sermão cantado, essa reflexão continue, de maneira que produza frutos para a vida eterna na vida de todos aqueles que estão nos acompanhando agora. Em nome de Jesus, amém. Preste atenção na música.
Por minha culpa, Jesus a vida deu. Foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. O meu pecado que Ele carregou foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Jesus na cruz tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu. Foi quebrantado, o grande dor sofreu. Meu pecado Ele recebeu. Sem ver bondade, chorou. O meu pecado Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, meu Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Tomou pra sempre o meu lugar. E a gente agradece a esse Deus por ter feito tamanho sacrifício por nós, não é verdade? Eu acredito muito que esse amor que se manifestou na cruz é o mesmo amor que beija a nossa face todas as manhãs. Como assim, Priscila? Todas as manhãs Ele te acorda. E a palavra de Deus diz que Ele renova as misericórdias dEle para com você.
Então, sem dúvida alguma, o amor que foi demonstrado na cruz é o amor que se renova a cada manhã por você. E eu espero que durante essa nova semana, que se inicia agora, você sinta de verdade o amor de Deus, sabe? Que não seja só uma coisa que você ouviu falar aqui, mas seja uma coisa que você sinta todos os dias. E para isso, entenda uma coisa, você precisa buscá-lo. Deus não vai aparecer para você se você não tiver expectativas para recebê-lo. Crie expectativas. Crie um momento, crie a vontade, crie a necessidade em você. E Ele vai se manifestar. E Ele vai habitar em você. E você vai sentir a presença dEle, assim como você sentiu aqui. Que Deus te abençoe. A gente vai sair cantando. E eu quero só dizer a vocês que a nossa saída é por essa porta aqui. A gente sai calmamente para não aglomerar. E muito em breve nós esperamos ter o nosso momento de alegria. Não é verdade? Infelizmente, por enquanto não podemos. Mas em breve, com fé em Deus, tudo isso passa. Vamos sair louvando? Deus abençoe a todos. Amém. Se você quiser fazer pedido de oração, ainda pode fazer ali no tonel. Faz o teu pedido, deixa dobradinho ali no tonel que Marcelo vai recolher. Vamos cantar. Ousado o amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Deus é bom. Tu tem sido tão bom pra mim. Impressionante o amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós éramos seus inimigos, mas Ele já havia dado a vida por nós. Ele nos salvou desde a eternidade, porque Ele nos ama. Inimigo eu fui, teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Aleluia. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele não descansa até me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Esse amor é todo seu. Que você tenha uma semana incrível, Deus te abençoe. Saindo devagarinho por ali, ó.